Aqui, gente, o que a gente vê? Três fenóis também, com as posições diferentes, tá? Vejam vocês, aqui já usa nomenclatura com números, tá? Os números, com as posições em números, tá? E foi numerado também no sentido anti-horário, então não tem muito essa questão. Por que, professor, pode ser um horário anti-horário? Porque se a gente pegar esse composto que está nessa orientação e a gente rodar ele 180 graus no plano, ele vai continuar sendo o mesmo composto, tá? Então independe se você começa a contar daqui, porque se você rodar vai ser como se você tivesse contado do outro lado, certo? Então esse composto aqui, o 1,2-diohidroxibenzeno ou o ortafenodiol, tá? Ele é conhecido como catecol, tá? E é o nome mais utilizado. Se você for procurar esse composto como catecol, você vai achar uma diversidade de artigos, livros falando sobre ele. Se você colocar esse nome aqui, talvez você encontre bem menos, tá? Então, o ressorcinol também é um fenol, só que na posição meta, tá? E o hidroxiquinona é um fenol também, só que na posição para, essa posição aqui. Por que eu mostrei essas figuras, gente? Aqui temos três compostos que a gente chama de isômeros, tá? Ou seja, eles têm a mesma quantidade de átomos e os mesmos tipos de átomos, então eles têm as mesmas quantidades de carbono, hidrogênio e oxigênio. Esses três aqui são isômeros, tá? E a gente chama ele de isômeros de posição, ou seja, só a posição aí da hidroxila que é muda, tá bom? E o que diferencia um do outro? São três substâncias diferentes. Por exemplo, tá? Eles têm solubilidade em água diferente, certo? O caso aqui do ressorcinol, ele é o mais solúvel dos três. Por que, professor? Porque as interações, as ligações de hidrogênio que ele faz com a água é de modo mais eficiente do que do que o catecol. Por que do que o catecol? Porque esses dois OHs estão muito próximos, tá? Você tem menos água interagindo aqui. Esses aqui que estão um pouco mais distante, eles interagem com uma quantidade maior de água, tá? E o hidroxiquinona é o que tem menor interação com a água, ou seja, ele é o menos solúvel dos três. Por que, professor? Porque as hidroxilas elas estão, certo, nas extremidades, e aí você tem a formação de um composto que a gente diz simétrico, tá? A gente tem simetria aqui, ó. Desse lado é igual ao outro lado, então você tem uma simetria nessa estrutura, certo? Isso faz com que os polos que a gente tem de um lado sejam o mesmo que os outros. Então você vai ter um polo negativo aqui, um polo positivo no hidrogênio, e do outro lado a mesma coisa, polo negativo no oxigênio e polo positivo no hidrogênio. Isso faz com que essa substância, a hidroquinona, ela tenha um caráter mais apolar, semelhante, gente, ao que acontece no CO2. Vocês lembram quando eu expliquei isso? Aqui a gente tem um polo positivo e dois polos negativos. O CO2 é um composto apolar, tá? Ele interage muito pouco com água, certo? Ou com compostos polares, ele interage bem com compostos apolares. Aqui, a polaridade ele é um pouco menos apolar do que o CO2, ou seja, ele ainda tem certa solubilidade com a água, só que menor do que esses outros dois compostos, tá? Ele não é tão apolar como o CO2. Por que isso? É explicado em parte por essa simetria, ou seja, dos dois lados a gente tem polos distribuídos da mesma forma, tá? E isso faz com que a molécula como um todo da hidroquinona tenha uma distribuição simétrica, tá? Desses polos. Isso faz com que ele tenha um caráter mais apolar do que esses outros aqui, onde os polos estão de forma assimétrica, tá bom? Então esse aqui é o mais insolúvel em água, tá? Então, gente, daqui para frente a gente vai começar a analisar os grupos de substâncias, tá? As estruturas com base no que? É, qual qual é o tipo de interação que ela pode fazer. No caso, os fenóis fazem interações de ligações de hidrogênio, tá? As diferenças da estrutura, o que pode ser relevante, né, em relação
as propriedades físicas e químicas, né? É mais solúvel, é menos solúvel. Tem pontos de fusão e ebulição maior ou menor, tá? Aqui, no caso, a gente está o que? Analisando isômeros, certo? Compostos que têm a mesma quantidade e os mesmos tipos de átomos. O que muda são as posições. E essas posições fazem com que umas substâncias sejam mais solúveis que outras. Esse ressocinol e a hidroquinona, eles são muito utilizados para um tratamento conhecido como peeling, tá? Muita gente conhece esse tratamento, principalmente as pessoas que gostam, né, daqueles temas ligados à beleza. Por quê? Ele é feito para retirar manchas, principalmente do rosto, tá? Então eles são utilizados, ele faz essa descamação no rosto, né? Ele é como se ele tivesse feito uma pequena queimadura ali, descama essa pele mais superficial onde está a mancha e aí renasce, tá? Outra pele sem essas manchas. Então esses dois, o ressocinol e a hidroquinona, ele é muito utilizado nesse tipo de tratamento. Éter são substâncias orgânicas cujas moléculas têm um oxigênio ligado a dois átomos de carbono, tá? Então um oxigênio ligado a dois átomos de carbono. Como que seria isso, essa distribuição no espaço? Dessa maneira, gente. Olha, a gente tem aqui um éter difenílico, ou seja, um oxigênio ligado a dois carbonos. Esses dois carbonos estão em anéis aromáticos. Não importa. Se é um oxigênio ligado a dois carbonos, tá? Temos um éter aí, ou a função éter presente. E aqui temos outro éter também, um oxigênio ligado a dois carbonos. No caso aqui, uma cadeia carbônica que a gente diz de alifática, né? Aquela sem a presença de anéis aromáticos. Ou de um hidrocarboneto simples, aí, no caso de um alcano. Tá? Esse éter dietílico foi muito usado, tá? E ele foi sintetizado por volta ali do século XIX. E no fim do século XIX ele foi utilizado na medicina como um dos primeiros anestésicos. Tá? Anestésico de que forma? De forma que poderia se fazer cirurgias um pouco mais complexas, extrações dentárias, sem ter dor. Porque até então se utilizava o quê? Como a gente vê naqueles filmes antigos, né? O que acontecia naqueles filmes antigos quando te teria que arrancar um dente ou alguma operação? Tomava o que? O uísque, né? Então o álcool, né? Antes do éter dietílico, ele era usado como anestésico. Então as pessoas ingeriam uma quantidade de álcool grande para tentar diminuir a dor. Só que não é um anestésico muito eficiente, né? E aí ele não é mais usado por diversas coisas, tá? Uma das coisas, ele pode provocar parada cardiorrespiratória e pode levar a lesões no fígado também, tá? Uma coisa sobre o éter dietílico interessante é que esse éter dietílico ele é muito volátil, tá? Além dele ser muito volátil, ele é muito inflamável. Então, uma das coisas que acontecia, né, no uso do éter dietílico em hospitais é que rotineiramente acontecia o que? Explosões. Então, por isso que ele foi substituído também. Tá? Então, você tinha um anestésico, era o único que tinha, então ele era usado por conta disso, só que ele tinha um perigo iminente. Né? O paciente ele poderia não sentir dor, mas ele poderia morrer, por exemplo, por uma explosão ou queimado. Então por isso que ele foi substituído. E a ciência tem muito disso, tá, gente? E é o que a gente está vendo com várias coisas. Vários fármacos que surgem novos, eles têm alguns efeitos colaterais. Ah, professor, por que a gente toma uma coisa e ele pode dar outra coisa? Porque aquilo que você está tratando, possivelmente esse é o melhor fármaco. Devem, né, e possivelmente tem pesquisas para substituir esses fármacos que têm efeitos colaterais grandes. Porém, né, o que se tem são esses fármacos disponíveis no mercado atualmente. Tá? Outra coisa do éter dietílico, como ele hoje ele é muito usado como solvente na extração de essências, óleos e gorduras, ele também é muito usado, gente, na extração e refino de drogas. Tá? O éter dietílico você não vai achar por aí para comprar, certo? Ele é controlado, a sua compra e venda é controlada pela Polícia Federal, porque ele é um dos solventes que podem ser utilizados na produção
de drogas. E outra coisa, ele é utilizado para em certos tipos de drogas, que são as drogas inalantes, né? Lança perfume, loló, aqueles aquelas drogas presentes principalmente em carnavais contêm éter dietílico e outros solventes. Então, a sua compra e venda ela é muito bem controlada pela Polícia Federal, tá? Já o éter difenílico também ele é usado, tá? Como perfume artificial no caso aí, e ele imita esse odor de gerânio. Se vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão ver que tem vários perfumes que usa esse aroma de gerânio, tá? Então isso aqui é um substituto artificial. Ah, professor, mas ele deve ser muito pior do que o natural. Não, não necessariamente, tá, gente? Em relação a perfumes, as essências artificiais elas trazem um ganho ambiental muito grande. Porque para você obter uma certa quantidade de gerânio, por exemplo, né, que é obtido de flores, você tem que ter uma quantidade de flor muito grande. Então imagine o impacto aí. Né? Primeiro, a área para a produção dessas flores. Segundo, né, a quantidade de mão de obra envolvida, quantidade de energia gasta para obter uma quantidade de gerânio para produzir um perfume. Então, são utilizados muitas vezes substâncias artificiais para imitar, né, ou para dar esse aroma característico de determinada flor, planta, raiz, alguma coisa assim, e ter um ganho muito maior, porque você consegue sintetizar isso na indústria por meio de outras fontes, né, seja o petróleo ou seja de alguma outra planta. Então, aromas artificiais e alguns conservantes artificiais, eles têm um ganho, tá, ambiental, social e econômico aí. Não é porque é artificial que sempre vai ser pior que o natural.